Bora lá, galerinha! Os maiores enigmas do Brasil que ninguém consegue explicar do canal do Chave do Ser. Primeiro vídeo que a gente já tá trazendo desse canal aí. Um vídeo daquele estilo que a gente trouxe vários aí do Novos Clássicos um tempo atrás. Mas que os nossos manos do Novos Clássicos aí estão meio preguiçosos nos últimos tempos aí, né, cara? Então, eu tô tendo que variar o conteúdo, porque meus manos não querem trabalhar, cara. Então, quanto tempo os caras não postam vídeo novo naquele canal? Então, eu tenho que achar outros meios de gravar vídeos desse modo. E eu vou testando esse canal aqui, vai ser o primeiro vídeo que eu tô trazendo dele. Não sei como é, mas procurei algum vídeo no canal dele que achei que fosse mais interessante pra trazer aqui pra vocês e acabei decidindo por esse no final. Espero que vocês gostem. Se tiverem algum outro que vocês gostariam de ver, deixem nos comentários. Eu tô trazendo esse vídeo também porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, assim, do cara explicando várias coisas nesse fundo branco e tal. Eu também me divirto pra caramba gravando e tem muito pouco react disso, então acho que vou estar fazendo aí minha parte de react mais nichado do Brasil, né, cara? Enfim. Se tiver deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também, se você fazer parte, se puder trocar uma ideia. E o meu link do meu outro canal, que essa semana eu vou trabalhar pra postar um vídeo lá pra vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, o outro canal não tá abandonado também. Assim como esse, os dois estão no processo de recuperação, né, cara? Esse daqui já tá mais adiantado. Aquele lá não tá no processo de recuperação, né? Ele só tá sem vídeo mesmo. Ele ainda é muito jovem. Enfim, gente. Vambora pra esse vídeo que eu tô curioso. Quero ver do que se trata e... Bom, veremos. Bora! E não é aqui não, é aqui. No século XVIII, um grupo de bandeirantes liderados por um homem chamado Bento José de Souza afirmou Eita, já começa assim no... ter Ok. visto uma descoberta impressionante no sertão da Bahia, uma cidade antiga, abandonada com traços de civilizações desconhecidas. A história chegou até a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro por meio de um misterioso documento, conhecido como Manuscrito 512. Esse manuscrito foi escrito por volta de 1753 em português arcaico e descreve em detalhes a suposta cidade encontrada. Acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas não Ruas tô... largas, praças, arcos de pedra, uma estátua de um homem apontando para o norte, inscrições em língua desconhecida, moedas de ouro e prata e uma arquitetura que lembraria o estilo greco-romano. Os autores Uou! afirmavam que a cidade Tá, isso sim é bizarro. Eu imaginei que fosse um estilo, né? Dos nativos americanos aí, né? Dos maias, estava incas e deserta, coberta astecas. por vegetação e com indícios de que teria sido abandonada há muito tempo. O documento despertou a curiosidade de estudiosos, historiadores e aventureiros. Durante o século XIX, o próprio Império Brasileiro organizou expedições em busca da cidade misteriosa, incentivada pela possibilidade de descobrir vestígios de uma civilização pré-colombiana altamente desenvolvida. A mais famosa dessas buscas foi liderada por Francisco José de Lacerda, mas não obteve nenhum sucesso. Até hoje, o local exato descrito no documento nunca foi encontrado. Alguns estudiosos acreditam que a narrativa pode ser fruto de exageros, equívocos ou até mesmo Pode uma ser. criação literária inspirada Ou em doideira, né? ruínas indígenas ou Eldorado. formações rochosas naturais. Outros apontam para a possibilidade de que os bandeirantes tenham realmente encontrado vestígio de alguma antiga ocupação, talvez de civilizações indígenas mais complexas do que se imaginava na época, e interpretado de forma equivocada com bases nas suas referências europeias. Ok. Eu já tinha ouvido falar desse manuscrito em algum lugar, mas eu sinceramente não me lembro mais aonde. Interessante, mas parece bem lenda mesmo, né? Eu acho que essa cidade não existe, ainda mais a parte do greco-romano, né? Meu Deus, não faz No sentido nenhum. interior do Rio Grande do Sul, a São os fenícios pequena no Rio de cidade de Janeiro. Cândido Godói guarda um fenômeno que intriga Conheço esse. cientistas e curiosos há décadas. Com pouco mais de 6.000 habitantes, o município ficou conhecido Que por ter isso? uma taxa altíssima de nascimento de gêmeos, especialmente na localidade da Linha de São Uou! Pedro. Em determinados períodos, essa taxa chegou a ser 10 vezes maior do que a média mundial. A primeira Caraca, explicação buscada por é um pesquisadores foi magnetismo. a genética. Cândido Godói é um local com Pode ser um lugar que se acumula, por algum motivo não especial, acabou se acumulando pessoas com essa genética ali, basicamente, né? Por alguma forte aleatoriedade. presença de descendentes de imigrantes alemães.
Casamentos entre famílias próximas ao longo das gerações podem ter concentrado certos genes, o que faz explicaria sentido. o aumento nos casos de gêmeos, especialmente os Doideira. dizigóticos, não idênticos. E dizigóticos? A curiosidade cresceu Tá cheio de góticos aqui no canal, quando né? começaram a circular teorias Devem ser mais de lá. sombrias. Uma das mais populares associa o fenômeno a supostos experimentos genéticos de Pode Joseph ser, Mengele. faz sentido. Eu tava olhando essa foto, eu tava falando, caraca, mano, eu já vi esse cara em algum lugar, mano. E ele tava com um olhar, cara, que eu tava falando, cara, esse mano é o Mengele, cara. O que? Daí eu comecei a pensar que talvez fosse uma cidade onde ele ficou escondido, mas não. Mas eu imaginei que fosse chegar nele em algum momento. Essa narrativa ganhou força com a presença de Joseph. Após a Segunda Guerra Mundial, Ele foi pra Mengele lá? fugiu para a América do Sul e, segundo relatos, teria passado pelo Brasil. Algumas versões Pô, sugerem mas você tá falando, mas, tipo assim, sim, algumas fontes não, ele faleceu no Brasil, pô, tá de sacanagem. Mas, mas, você tá basicamente dizendo, ele esteve no Brasil, logo ele fez experimentos envolvendo gêmeos? Não faz sentido, né? que Mengele teria se escondido em regiões do sul do Brasil e continuado os experimentos em segredo. Não sei se foi no sul do Brasil, foi em São Paulo, não foi? A partir dessa teoria, muitos passaram a acreditar que o aumento não é Ubatuba, Imbituba, é alguma cidade assim, mano. de gêmeos em esqueci. Cândido Godói estaria ligado à praia, atuação não lembro onde. clandestina do médico. No entanto, não há provas documentais ou científicas que sustentam essa hipótese. A própria população local apresenta opiniões divididas. Enquanto alguns veem o fenômeno como uma bênção ou uma curiosidade biológica, outros se incomodam com o sensacionalismo em torno da cidade. O fato é que Exatamente, os caras querem colocar, pô, tá de sacanagem, Cândido né, cara? Godói virou um tema de documentários, livros e estudos acadêmicos, sempre com o mesmo ponto de partida. Por que nascem tantos gêmeos aqui? Ok, uma coisa bem de boa aí, bem engraçadinha, né? Só de fato, na minha opinião, uma parada meio biológica ali que acabou se acumulando. Eu acho que aquela teoria ali de famílias que estarem ali se mesclarem ao longo do tempo é que faz mais sentido mesmo, Em né? agosto de Acho que o Mengele não tem envolvimento com isso não, mano. 1966, um dos casos Cara, aí um caso interessante da Máscaras de Chumbo, eu já trouxe vídeos que citaram ele aqui, não lembro quais, mas cara, uma coisa que eu nunca entendi dessa Máscara de Chumbo é por que chamam esse caso de Máscaras de Chumbo, sendo que é um óculos de chumbo, cara, não é uma máscara, pô. Tá de mais sacanagem, é um misteriosos óculos da de história chumbo. criminal brasileira começou a se desenrolar Mentira, em um morro se bem que é tipo uma máscara daquelas, pô, de herói antigo, né? Eu tô pensando, porque pra mim máscara tem que cobrir a boca, mano. Dele pra mim é um do óculos. Rio de Janeiro. 2 corpos encontrados no Morro Máscara. do Vintém, em Niterói. Eram de 2 técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos naturais Esse Manuel Pereira aí, ele tá com um olharzão de 1000 jardas doido, né, de cara? Campo dos Goitacazes, Puta, tá de no boa. interior do estado. Mas o que mais intrigou os investigadores e a população não foi apenas o fim deles Os em caras meteram a foto de um UFO si, mesmo, né, e cara? sim as circunstâncias em que ela ocorreu. Os 2 homens foram encontrados vestindo ternos impecáveis, com capas de chuva por cima e o mais inusitado, máscaras de chumbo cobrindo os olhos. Não havia Factos. sinais claros de violência, luta ou qualquer Doideira, né, marca cara? visível Bizarro pra que caramba esse indicasse o caso, que mano. teria causado o fim Esse é deles. bizarro Ao mesmo, lado cara. dos corpos foram Esse achados aí pode ter uma explicação paranormal, né? Porque eu acho que não tem nem como saber do que eles faleceram, né, garrafas cara? vazias, um pacote com Doideira. 2 toalhas e um bilhete escrito à mão com a seguinte mensagem: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais Mas, cara, se ingerir cápsulas, eles podem ter ingerido alguma cápsula aí, né? Alguma cápsula aí. Uma cápsula que o líder do Mengele ali utilizou, por exemplo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aquela cápsula ali que, né, que fizeram eles... né? aguardar sinal máscara. O texto enigmático, junto com os Bem que o líder do Mengele não usou a cápsula, né? Ele deu a cápsula objetos encontrados, pras pessoas. levantou uma Não série de lembro, hipóteses. ou ele usou e... Não lembro mais. Nenhuma delas conclusiva. Inicialmente, pensou que eles mesmos teriam provocado seu próprio fim É o que eu ou um pensei ritual também. esotérico. Os 2 homens, segundo relatos de amigos Bigodinho fininho, né, e cara? familiares, Caraca. tinham interesse em temas como espiritismo e experiências extracorporais.
Havia rumores que eles estariam tentando entrar em contato com seres de outro plano, usando supostos métodos para alcançar estados alterados de consciência. A Uou! polícia considerou Me várias pergunta onde no Rio de Janeiro que vendem essa brisa aí que eles tiveram, né? possibilidades, já que o Caraca. bilhete mencionava cápsulas, mas nenhuma substância tóxica foi confirmada na autópsia. Outra linha levantada é que haveria a possibilidade de que os dois foram enganados por alguém que lhe vendeu falsas cápsulas com a promessa de uma Cara, experiência vocês viram escrito Fluminense ali? Detalhe, esse vídeo, datando esse vídeo aqui de agora, o Fluminense joga hoje com o Chelsea, hein? Será que ele já... Quando você assistiu esse vídeo, o Fluminense ganhou ou perdeu, né, cara? Torcendo transcendental, pro Flusão, mas hein? essa hipótese também nunca foi comprovada. Apesar das investigações, reportagens e até livros escritos sobre o caso, nenhuma explicação oficial e definitiva foi apresentada. Ok, cara, esse caso é realmente bem misterioso e, como ele disse, mano, não tem uma explicação pra isso até os dias de hoje e acho que não vai ter tão cedo, ou nunca vai ter, né, provavelmente. Isso é muito... Ah, mano... Não acredito, cara. Pedro do Ingá é o Fenícios, não é, cara? Ah, mano, só o que falta, tá zoando. No interior da Paraíba, às margens do rio Ingá, encontra-se Não, um não dos é, não. maiores mistérios Pô, arqueológicos esse bagulho dos fenícios aí, cara, me tira do sério, do mano. Brasil, a Pedra do Ingá. Ela é uma grande formação rochosa coberta por inscritos rupestres misteriosos Inscrição rupestre, né, mano? que intrigam estudiosos há mais de 2 séculos. A rocha principal tem cerca de 24 metros de comprimento Doideira, hein? e está coberta por símbolos entalhados diretamente na sua superfície. As figuras muito são maneiro, né? variadas, espirais, formas Ó, esse aqui geométricas, parece um lagarto, né, isso aqui, mano. linhas curvas, além de desenhos que lembram animais, astros e instrumentos desconhecidos. Pô, bem O mais legal isso curioso aí, é que mano. ninguém sabe exatamente o que esses símbolos significam, ou sequer quem os fez. Cara, isso é muito doido, né? É porque eles entalharam na pedra, né, cara? Você imagina quanta coisa não se perdeu com o tempo, né? É muito da hora isso. Quanta coisa não foi achada ainda, A né? origem dessas Muito da hora. inscrições permanece um enigma. Há pesquisadores que Será que eles têm um significado? Será que tem uma língua aqui, né, cara? Porque acho que até onde sabe, nenhum povo aqui da América do Sul desenvolveu, né, uma linguagem escrita, né, uma escrita, né? Não desenvolveu escrita, né? Só números, né? Os mais tinham números. Isso é muito bizarro de se pensar, né, cara? Será que talvez não desenvolveu, só que essa escrita se perdeu em algum momento, né? sugerem que foram feitas Algum por povo, povos né? indígenas pré-coloniais, mas Só que nenhum não parece, né? Não segue padrão nenhum, né? Parece mais, de fato, desenhos aí, símbolos. Mas é meio doido isso daqui, cara, que loucura. uma tribo conhecida até hoje foi capaz de produzir esse tipo de escrita. Bem Outra louco. hipótese é que elas seriam parte de um sistema de comunicação simbólica Foi o que eu relacionado pensei, mas quase não tem padrão, né, cara? Ó, aqui tem um padrão, né? Esses dois aqui. Mas o resto, Outra né? hipótese é que elas seriam parte de um sistema de comunicação simbólica relacionado a práticas religiosas ou astronômicas. A posição de algumas Pode ser que não seja necessariamente uma língua, mas um conjunto de símbolos que indicam algo a se fazer, né? Tipo assim, ó, eu não sei o que, quer ver? Ergue a mão pro céu, depois não sei o que, depois não sei o que, entendeu? Tipo, não quer dizer que sejam palavras aqui, mas sim símbolos que estão querendo referenciar algo que você possa fazer, né? escrita. Algo assim, eu tô Outra imaginando. hipótese é que elas seriam parte de um sistema de comunicação simbólica relacionado a práticas religiosas ou astronômicas. A posição de algumas figuras sugerem possíveis alinhamentos com solstícios e fases da Lua, o que reforça a teoria que poderiam representar um calendário solar ou mapas Pode ser. celestes. Há também teorias mais Talvez constelações, né? ousadas, como a de que a Pedra do Ingá seria uma obra de uma civilização desaparecida, Claro. ou até mesmo de seres de outros planetas. Só pode ser, né? Até hoje, Afinal, os alienígenas viriam lá da constelação lá da galáxia de Andrômeda pra vir até aqui entalhar pedras, né? Na Pedra do Ingá, né? Faz todo sentido, mano. os arqueólogos Faz todo não sentido. encontraram ferramentas, vestígios humanos ou restos de aldeias próximas muito doido, que hein? possam Muito legal. explicar como, quando e Pô, por quem porque, por as exemplo, isso aqui é claramente um lagarto, né, mano? Olha isso, tá ligado? É, tipo, literalmente um lagarto. Você tem alguns símbolos, tipo assim, você tem alguns que parecem representações de pessoas fazendo uma espécie de dança, né, mano? Interessante pra inscrições caramba foram isso aqui. feitas. Em Bem legal, 19 hein? de março, Eu não sei se já tinha ouvido falar a palavra. O nome Pedro do Engano me é estranho, por isso que eu associei aquela dos fenícios lá. Graças a Deus não era. Mas. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que talvez daqui tenha aparecido em algum daqueles
meus vídeos do Dio Magenta, sabe? Aqueles icebergs dele, mano. Eu acho que talvez tenha aparecido. Maio de 1986. Aliás, Dio Magenta tá vivo, mano? Faz mó tempão que ele não posta vídeo, né? O espaço aéreo brasileiro foi palco de um dos episódios mais enigmáticos da história da aviação nacional. Conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, o evento envolveu 21 objetos voadores não identificados, detectados por radares e observados a olho nu por pilotos civis e militares em diferentes pontos do país. Naquela noite, os controladores de tráfego aéreo começaram a captar sinais estranhos no radar na região sudeste, especialmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Esses objetos apresentavam movimentos incomuns, como mudanças bruscas de direção, velocidade acima do normal e comportamento imprevisível. Cara, eu vou ser sincero com vocês, hoje em dia, cara, depois de ver que nem aquele B2 Spirit, essas coisas, cara, eu acredito muito mais na teoria da conspiração de que os Estados Unidos, esses países aí tem aviões e coisas assim que são muito mais avançados que a gente imagina aí, cara, que podem ter feito aí um reconhecimento aqui no Brasil, do que um teste de ver, ó, será que eles vão captar a gente, do que OVNIs, né, cara? Na verdade não deixa de ser OVNIs, né? OVNIs são objetos voadores identificados. A Força Aérea Brasileira enviou caças F-5 e Mirage para tentar interceptar os alvos. Os pilotos envolvidos relataram situações incomuns. Alguns disseram ter visto luzes que perseguiam e depois desapareciam repentinamente. Outros relataram objetos que voavam em formação e subiam em altíssima velocidade. Um dos caças chegou a travar o alvo no radar, mas não conseguiu se aproximar. Segundo Quem sabe eram aviões ultra avançados aí, sei lá, dos Estados Unidos aí, que os caras estavam... Bom, não sei, se é muita teoria da conspiração, muita viagem minha, né? Registros da FAB. Mas, cara, esse tipo de coisa, assim, eu acho muito mais plausível do que Os objetos voavam a mais de 1000 km por hora. E em certos momentos, desapareciam... Eu falei B2 Spirit, não sei porque eu falo B2, é B alguma outra coisa, não é B2 Spirit. Completamente dos sistemas de rastreamento. Ao todo, são os 5 caças participaram da operação. O então ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, concedeu uma entrevista coletiva no dia seguinte, confirmando o ocorrido e destacando que os objetos eram reais e com comportamento inteligente. O episódio foi tratado com seriedade pelas autoridades, que abriram um inquérito para investigar o caso. Durante décadas, os documentos de objetos voadores não identificados oficiais ficaram sob sigilo. Somente em 2009, parte dos registros foram liberados pelo Arquivo Nacional. No entanto, nenhuma explicação definitiva foi apresentada. Caraca. Bem interessante, cara. Eu nunca tinha ouvido falar desse caso aí, eu acho. E caramba, né? Bem doido pensar que teve até uma investigação do próprio governo e coisa assim, e não chegaram a conclusão nenhuma. Que nem eu falei, cara. Sei não se não eram algum tipo de avião aí, um projeto da secreto aí dos caras pra... E os caras fizeram um teste, vamos lá passar lá nas... Porque você vê, cara, que ele passa nas principais regiões do Brasil, cara. Ele vai Rio de Janeiro, São Paulo, ele vai até Brasília e volta, né? Estranho isso, né? Coincidência? Em 1925, o explorador britânico Percy Harrison Fawcett adentrou as densas florestas da Amazônia brasileira com um objetivo ambicioso: encontrar uma cidade perdida que ele acreditava estar escondida no coração do continente sul-americano. Essa cidade, que ele chamava de Z, seria aquelas coisas, né, cara? Aqueles malucos que tinham antigamente aventureiros, até hoje tem, na verdade, né? Mas nessa época tinha esse lance aí de ter ainda... cidades perdidas e coisas assim, né, mano, que os caras procuravam. Pô, o cara é maluco, prova né? da existência de uma civilização avançada. É o cara com muito dinheiro que não tem o que fazer, né, mano? O cara fala assim, pô, vou lá procurar a cidade Z, mano. Porque eu não consigo imaginar o cara ali, esse Percy Fawcett aí, trabalhando aí, sei lá, no que tinha na Inglaterra nessa época aí, numa uma usina de carvão lá a semana inteira e falar assim, pô, eu vou lá agora, em vez de trabalhar amanhã, eu vou lá pra cidade Z, mano. Certeza que esse cara era cheio da grana e falou, não tinha nada pra fazer, né, cara? É só que teria assim, habitado a região muito antes da chegada dos europeus, mas Fawcett jamais voltou. Fawcett não era um aventureiro qualquer. Ele era um respeitado geógrafo, arqueólogo e militar, com experiência em expedições na América do Sul. Durante anos, estudou mapas antigos, relatos indígenas e documentos coloniais que sugeriam a existência de ruínas em uma cidade desconhecida no Brasil Central. Em suas cartas, descrevia uma civilização com traços arquitetônicos sofisticados. Pô, esses totens é irado, né, mano? Só que é só os nativos lá dos Estados Unidos que fazem, eu acho, né? Eu acho muito maneiro, mano. Poderiam reescrever a história do continente. A última expedição foi feita com um grupo pequeno.
Apenas seu filho Jack, um amigo da família e 2 guias partiram de Cuiabá rumo ao sertão do norte do Mato Grosso, em direção a uma região remota e inexplorada. Após o envio de uma última carta, escrita em maio de 1925, nunca mais se teve notícia do grupo. Nenhum corpo, equipamento ou vestígio concreto foi encontrado. O desaparecimento de Fawcett causou comovimento ou vestígio. Essa foto eu nunca entendi. Parece que ele tá com. Isso aqui é o que? Isso aqui na cabeça dele? É o cabelo dele? Parece um coco na cabeça, né, cara? Eu não entendi essa foto dele. O que é isso aqui? É um capacete? É um coco? Que negócio é esse que ele tá na cabeça, cara? Vestígio concreto foi encontrado. O desaparecimento de Fawcett causou comoção internacional. Diversas expedições de resgate foram organizadas ao longo das décadas seguintes, envolvendo aventureiros, militares, jornalistas e até espiões. Com o tempo, surgiram inúmeras teorias. Algumas acreditam que o grupo foi dessa para melhor. Outros sugerem que Isso daí é óbvio, né, cara? Senão eles tinham voltado, né? O que eles ficaram fazendo? Acharam a cidadezinha e ficaram morando lá, né? Era o fim por causa de fome ou doenças. Há até quem defenda que Fawcett decidiu viver com a tribo isolada, rejeitando o mundo ocidental, mas nenhuma dessas hipóteses foram confirmadas. Sei não, hein, meu amigo. Eu acho que o meu mano Percy Fawcett ou tá na barriga de uma onça ou na barriga de alguém aí, cara, sendo sincero. Ou foi. Ou foi doenças mesmo, essas coisas. A civilização, não consigo. Meu Deus, eu acho que eu vou cortar isso do vídeo. Eu acho que eu não sei se eu cortei do vídeo ou não, mas eu. Eu cometi uma pequena gafe aqui, mas tudo bem, ok. Na madrugada de 30 de janeiro de 1970... Eu falei de um jeito muito errado. Saiu de um jeito muito errado que eu queria dizer, não de propósito, óbvio, mas saiu muito errado. De que ele pode ter encontrado tribos que nunca tiveram contato com as civilizações, né, de fora. Mas eu falei isso de um jeito que ficou muito errado, então eu vou cortar Um avião cargueiro da empresa Varig, modelo Boeing 707, desapareceu misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. O voo 967 havia decolado de Tóquio, no Japão, com destino ao Rio de Janeiro, com uma parada prevista em Los Angeles. Acho que eu não conheço esse caso, mano. 30 minutos após a decolagem, o contato foi perdido e o avião nunca mais foi visto. O que torna esse caso ainda mais intrigante é que não havia passageiros a bordo. Apenas 6 tripulantes altamente experientes. A carga do voo... Assim, máximo respeito a todos os falecidos, mas graças a Deus menos pior, né, cara? Não tava lotado com 300 pessoas dentro, né? Bom, incluía equipamentos eletrônicos e obras de artes avaliadas em cerca de... Estranho, né? Porque, como ele falou, né? Tava cheio estavam com pessoas qualificadas ali, né? De $1,5 milhão, valor significativo para a época. Nenhum sinal de emergência foi emitido, nenhum pedido de socorro. Mas a bagaça o avião tá no bolso. Simplesmente sumiu dos radares. As autoridades japonesas e americanas mobilizaram buscas imediatas, envolvendo navios, aeronaves e vigilância marítima. Contudo, nenhum destroço, mancha de combustível Mas é claro que não, né? Esse avião tá bem estacionadinho em algum aeroporto aí pelo mundo, cara. Alguém comum mesmo em acidentes no mar. Com o passar do tempo, surgiram diversas teorias. Alguns especialistas consideram a possibilidade de falha técnica súbita, como despressurização ou pane elétrica total. Outros cogitaram um incêndio a bordo, que poderia ter incapacitado a tripulação antes de qualquer reação. Porque não achariam destroços, né, cara, nem nada, sei lá, né, é estranho, mano. Uma hipótese explicava a ausência de qualquer... Só que no meio do mar é difícil você achar qualquer coisa, na verdade, né, que nem aquele da Malaysia lá, demoraram anos pra achar qualquer coisa. Físico. Há também conjecturas mais ousadas. Eu tive uma conjectura mais ousada aqui, rapaziada. Uma das mais faladas na época foi de que a carga, por conter material valioso e sensível, pudesse estar ligada a alguma operação clandestina, como contrabando ou espionagem, mesmo, né, cara? E que o desaparecimento não teria sido acidental. Outra teoria é que o avião teria sido abatido, propositalmente ou por engano. Porque, tipo assim, por que tá, vamos dizer, o avião caiu, mas por que não teve emitido nenhum pedido de socorro nem nada, sendo que eram pessoas experientes ali, né, cara? É estranho isso. O que faz se pensar que eles desligaram o radar do avião em algum momento e partiram para algum lugar, por né, mano? Alguma força militar, hipótese também que nunca foi confirmada. Diferentes de outros acidentes aéreos, em que partes do avião ou caixas pretas são recuperadas, nesse caso, nada foi encontrado. O caso permanece
como um dos maiores mistérios da aviação brasileira e mundial, alimentando dúvidas até hoje. Doideira, mano. Eu realmente não conhecia esse caso, mas eu achei que minha conjectura aí foi ousada, mas que pode ter um fundo de verdade. Deixem nos comentários a opinião de vocês, gente. Também se inscrevam no canal aí, não custa nada, tá bom? Peço de coração isso pra vocês e, por favor, caras, deixem nos comentários outros vídeos que vocês gostariam que eu veja, que tô precisando de recomendações, tá bom? Enfim, bora. Entre na comunidade do Discord se você não faz parte, pra gente trocar uma ideia, tá? Entre os anos de 1977 e 1978, moradores do interior do Pará, especialmente das cidades Colares e Vigia, começaram a relatar acontecimentos fora do comum. Objetos luminosos surgiam no céu, faziam voos em alta velocidade e, segundo os relatos... Mas não é esse da Operação Prato que os OVNIs têm um outro nome aí? Como é que era? Até não lançavam feixes de luz sobre as pessoas. Os habitantes estavam assustados. Mano, diziam se sentir fracos após o ataque e apresentavam queimaduras estranhas no corpo. O pânico foi tão grande que muitos abandonaram suas casas. Pô, esse daí tem um outro nome, cara. Tô falando pra vocês, eu não estou maluco. Chupa-chupa. Chupa-chupa, eu sabia, cara. Uma luz que supostamente sugava a energia vital. Diante da pressão popular e do aumento dos relatos, a Força Aérea Brasileira decidiu agir. Foi criada então a Operação Prato. Tomem cuidado com o chupa-chupa aí à noite, uma missão oficial para investigar os fenômenos da região. Liderada pelo capitão Wirangê Holanda, a equipe militar passou meses no local documentando os acontecimentos. Usaram câmeras fotográficas, filmadoras e equipamentos de medição para tentar... Tudo isso para captar o chupa-chupa? Entender o que estava acontecendo. Durante a operação, os próprios militares afirmaram ter presenciado objetos voadores não identificados, com comportamento que desafiava as leis da física conhecida. Fotografias e anotações foram feitas, e dezenas de testemunhos foram coletados. No entanto, apesar da grande quantidade de dados, os documentos oficiais divulgados anos depois não apresentavam uma explicação conclusiva. O caso foi arquivado e permaneceu em sigilo por quase 2 décadas. Em 1997, o capitão Wirangê concedeu uma entrevista afirmando que a equipe realmente havia testemunhado coisas inexplicáveis e sugeriu que havia mais informações do que as que foram divulgadas ao público. Até hoje, a Operação Prato é considerada a maior investigação oficial de OVNIs já registrada por um governo. Mas vou ser sincero, eu achei a outra lá mais interessante até, tipo assim, mais bizarro, assim, mais convincente, sabe, o outro caso lá, porque teve até pilotos sendo mandados e tudo mais, né? Mas, caras, até hoje eu devo muito pra vocês em um vídeo sobre a Operação Prato. Uma época, muito tempo atrás, eu acho que aquele canal Distopia, mano, não lembro. Mas algum canal que fez uma série de vídeos aí sobre a Operação Prato escreveu pessoalmente aqui nos comentários do canal, mano, falando assim, ó, você podia reagir lá meu vídeo da Operação Prato, e até hoje eu deixei no bolo, infelizmente, cara. Tô devendo pra caramba. Se alguém souber qual vídeo são esses aí, se vocês quiserem, eu trago, cara. E desperta o interesse de ufólogos do mundo inteiro, e o caso continua sem explicação clara. Ok. Ilhabela, uma ilha localizada no litoral de São Paulo, é conhecido por suas praias paradisíacas e natureza exuberante. Pô, mas por trás de sua... com todo respeito aí, cara, essa ilha aí não tem onde esconder tijolo não, tesouro, né, cara? Pô, a ilha tem mais casa do que árvore, cara. Casa já, a ilha guarda um mistério que intriga historiadores e caçadores de tesouros há séculos. O suposto tesouro escondido pelo pirata inglês Thomas Cavendish, no século XVI. As lendas locais falam sobre um grande saque que Cavendish teria feito nas costas brasileiras e que durante sua passagem por Irã... deixa nos comentários aí, há uma pessoa falando mesmo aqui nesse vídeo, cara. Eu tô com essa dúvida, mano. Bela, ele teria escondido parte da sua fortuna na ilha. Thomas, um corsário inglês, ficou famoso por suas expedições pelo Atlântico, saqueando navios espanhóis e portugueses. Ele foi um dos primeiros a navegar em torno do mundo, e sua fama de pirata o precedia, especialmente após ter atacado fortemente as colônias espanholas no continente americano. Um dos pontos mais discutidos é que Thomas teria se deparado com o litoral brasileiro, onde possivelmente teria escondido uma parte do seu tesouro após um ataque a um navio espanhol. Desde então, muitos acreditam que ele teria enterrado uma grande quantidade de ouro, mas não tem nenhuma especificação de que é em Ilhabela, né? E joias em algum lugar na ilha. As histórias sobre o tesouro de Cavendish
começaram a ser divulgadas no final do século XIX, quando pescadores locais e moradores começaram a falar sobre a existência de riquezas escondidas. Diversas expedições já foram feitas em busca do tesouro, com equipes de arqueólogos, caçadores de tesouros e até mesmo militares que tentaram desvendar o enigma. A busca tornou-se tão intensa que o próprio governo brasileiro, interessado na preservação da história e patrimônio, começou a monitorar a ilha mais de perto. Foram realizadas escavações em pontos considerados estratégicos, mas os resultados foram os de sempre. Nenhuma pista sólida sobre a localização do tesouro. Ok, não conhecia também essa história, mas não me parece muito plausível. Eu acho que se não foi achado até hoje, não acham nunca mais, né, cara? Que nem eu falei, cara, pô, a ilha é mó urbanizada ali, Em né, cara? Pô. 1996, um dos casos mais famosos envolvendo OVNIs e seres extraterrestres no Brasil ocorreu na pequena cidade de Varginha, em Minas Gerais. Conhecido como caso de Varginha, o incidente gerou uma onda de especulações, teorias... Por que é isso, cara? Por que colocaram um cara de fralda do lado, cara? Que negócio é esse aqui, cara? O que significa o incidente isso? gerou uma onda de especulações, teorias conspiratórias e investigações que até hoje permanecem sem uma explicação definitiva. O que aconteceu naquela noite, quando os moradores da cidade afirmavam ter visto uma criatura misteriosa, ainda é um mistério. Na noite de 20 de janeiro de 1996, 3 meninas que estavam brincando no bairro Jardim Andere, em Varginha, afirmaram ter visto uma criatura estranha, com a pele marrom avermelhada, olhos grandes e uma cabeça desproporcional. A descrição também lembrava os clássicos Greys, o tipo de extraterrestre popularizado por filmes e teorias da conspiração. Assustadas, as meninas correram para casa, e dias depois, outras testemunhas começaram a relatar avistamentos de uma criatura semelhante na região. A história tomou proporções ainda maiores quando militares, supostamente envolvidos com uma operação secreta, foram enviados para a cidade. O exército brasileiro, em resposta a essa alegação, negou qualquer envolvimento com o caso, mas rumores de que teriam capturado a criatura e levado para uma instalação militar logo começou a circular. Além disso, houve relatos de que outros objetos... Se tem uma coisa, cara, que eu acredito ser inimaginável é pensar que o governo brasileiro tem em sua posse um espécime vivo de um extraterrestre, né, cara? Pô, tem objetos estranhos, né, foram encontrados em áreas próximas, como um disco que teria caído e sido recuperado por autoridades. O governo, por sua vez, se manteve calado sobre o caso, o que alimentou ainda mais o mistério. Para alguns, o silêncio das autoridades indica que havia algo muito maior do que uma simples confusão com um animal exótico ou uma falsa percepção por parte das testemunhas. Isso gerou... Não tem como... só uma cutucada aí, meu mano Chave do Ser. Não tem como ser um animal exótico, a não ser que seja um javali, né, cara? Não tem como ser um animal exótico no Brasil, né, cara? Bom, se for um animal doméstico também, né? E, pô, aí ele teria, entre aspas, exótico, né? Gerou uma grande quantidade de especulação com teorias que não variam tinha de uma simples... O ET de Varginha era o quê? Os caras viram um binturong ali em Varginha, Minas Gerais. Viram sei lá, como é que é aquele, um Wolverine, né, cara? Confusão até o encobrimento de um contato real com seres de outro planeta. O caso ganhou notoriedade internacional. Me lembrou o vídeo do Urbex Hill lá, que a gente viu no Amin, aquela vez que ele tá lá embaixo de um esgoto em Cleveland, ele vê uma criatura e acha que são macacos do zoológico, né, cara? Pô, tá brincando. A imprensa cobrindo amplamente os relatos. Diversos pesquisadores e ufólogos chegaram a Varginha para investigar o que realmente aconteceu. A falta de resposta clara por parte das autoridades e o interesse contínuo de ufólogos também manteve a história viva até os dias de hoje. E você, conhecia todos esses mistérios? Alguns. Responda nos comentários. Ok, maneiro, o vídeo foi legal, cara, e eu me surpreendi porque, meu Deus, como esse vídeo ficou longo. Eu me surpreendo muito de como esses vídeos de fundo branco aí eu falo pra caramba, né? E esse vídeo é mais um deles, 34 minutos de conteúdo aí pra vocês, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa a opinião de vocês sobre cada um desses casos. Vocês sabem aí que eu tô brincando com o ET de Varginha, mas é porque esse daí me parece muito fique mesmo, né? Enfim. Espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.